O meu nome é Letícia Menegassi Borges, eu sou bacharel em Direito e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou integrante do grupo de pesquisas em políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania, que faz parte da pós-graduação stricto sensu em Direito Político e Econômico aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nessa oportunidade, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma das pesquisas, um artigo que eu escrevi no âmbito desse grupo de pesquisa, que vai tratar de bancarização e cidadania no contexto das fintechs. E o que é isso? O que é importante a gente pensar quando a gente trata desse assunto? Primeiro, para a gente trazer um contexto, como é que surgiu essa ideia de fintechs e como é que a gente vai pensar no papel dos bancos e do Banco Central atualmente, é importante a gente entender que, muito provavelmente, dependendo da sua idade, dependendo das suas experiências, se eu te perguntar qual que é a visão que você tem de bancos e de banqueiros, é provável que você não tenha uma visão assim tão positiva. Vamos pensar, por exemplo, em como os banqueiros são retratados no cinema. Geralmente a gente não tem ali uma visão tão positiva. Isso ficou mais evidente após a crise financeira de 2008 e a partir desse momento começaram a surgir outras instituições financeiras com outro tipo de proposta. E que proposta é essa? Eu estou aqui justamente falando das chamadas fintechs. Quando a gente olha para a palavra fintech, eu estou falando de um acrônimo, ou seja, a junção de duas palavras que são financial e technology, ou seja, financeiro, finanças e tecnologia. Em outras palavras, eu estou falando de um novo modelo de bancos que vai trazer as tecnologias como seu principal instrumento. Apesar de não existir um conceito específico e científico do que sejam as fintechs, essa ideia de que são bancos ou serviços bancários oferecidos ao público por meio de novas tecnologias é uma ideia bastante aceita tanto no meio acadêmico quanto no mercado financeiro propriamente dito. E aí, o que essas fintechs trazem de diferente do que os outros bancos já faziam tradicionalmente? Apenas para trazer alguns exemplos, eu poderia mencionar as próprias contas digitais. Hoje você pode abrir uma conta bancária num aplicativo que você baixa no seu celular, contratação de seguros totalmente online, produtos de investimento que até então os bancos tradicionais somente ofereciam para clientes mais abastados, para segmentos específicos da sua clientela. Então existe todo um movimento que a gente observa no mercado bancário de uma certa maneira, simplificar, desmistificar e até mesmo democratizar o acesso a produtos e serviços bancários. No contexto brasileiro, isso é bastante interessante de notar, porque, por exemplo, quando a gente olha para a quantidade de aparelhos celulares no Brasil, a gente vai verificar que hoje nós temos mais celulares do que pessoas no nosso país. E como a gente está falando de um país que é muito grande, acaba sendo mais fácil que uma parcela significativa da nossa população acabe preferindo usar serviços financeiros, serviços bancários por meio dos seus celulares do que ter que ir até uma agência bancária que a gente sabe que geralmente tem fila, nem sempre é aquele atendimento que a gente espera. Pois bem, nesse contexto das fintechs, qual que é o papel do Estado e, mais precisamente, qual é o papel do Banco Central do Brasil? Então, o que é o Banco Central? O Banco Central ele é uma autarquia que foi criada por lei e a lei vai trazer uma série de competências, de atribuições que o Banco Central do Brasil precisa executar. Por exemplo, é competência do Banco Central do Brasil dar autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras, fiscalizar as instituições financeiras, editar normas que vão ser obrigatoriamente cumpridas, respeitadas por essas instituições financeiras. Então, isso é muito importante porque quando a gente
abre uma conta, a gente coloca o dinheiro lá no banco, a gente faz um pagamento, o que a gente espera minimamente? A gente espera ter segurança, a gente espera ter transparência. Quem é que vai zelar por isso? É o Banco Central do Brasil. E aí vem uma discussão que pode ser um pouco polêmica em torno do que a gente chama de intervenção do Estado na economia. Será que o Estado tem que intervir na economia ou será que o Estado tem que deixar os agentes econômicos atuarem livremente? Apesar disso ser um pouco polêmico, né, algumas pessoas vão falar que sim, que o Estado tem que intervir e outras pessoas vão defender o que a gente chama de absenteísmo estatal, que o Estado não faça essa intervenção. Na verdade, a própria Constituição Federal, ela já prevê, sim, principalmente para determinados setores, que haja esse acompanhamento. Quando eu falo de fintechs, quando eu falo de bancos, eu estou falando de um serviço público que é muito importante e que a gente espera sim que o Estado tenha ali minimamente algum grau de acompanhamento. E como é que deve ser esse acompanhamento? É preciso também que a gente se lembre que a Constituição vai trazer dois princípios extremamente importantes. Um princípio é o princípio da livre iniciativa, ou seja, a possibilidade de que as pessoas ingressem no mercado, por exemplo, abrindo empresas, e pode ser que essas novas empresas sejam bancos. E o outro princípio que é muito importante é o da livre concorrência. Existe um sentimento de que o nosso mercado bancário ele é bastante concentrado, que a gente tem poucos bancos no Brasil e que isso, portanto, favorece aí uma prestação de serviços que nem sempre é a prestação de serviços que o cliente espera, né? Então seria muito benéfico que a gente tivesse uma maior concorrência para que daí os bancos concorrendo entre si melhorassem os níveis, né, a qualidade do serviço e também de preferência que eles cobrem taxas mais módicas ou até mesmo que nem cobrem essas taxas. Então o Banco Central do Brasil, ele ao fazer essa fiscalização, essa regulamentação, ao conceder autorizações para a entrada de novas empresas, e aqui eu estou me referindo especificamente às instituições financeiras que são fintechs, é importante que ele tenha em mente esses dois princípios, o princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência. No entanto, como a gente está falando de um setor que é bastante sensível, também é importante a gente observar, e a gente vai identificar isso nas normas que são editadas pelo Banco Central do Brasil, que não basta que eu tenha a livre iniciativa, não basta que eu tenha livre concorrência. É preciso que eu tenha segurança, é preciso que eu tenha transparência. E aí, pessoal, quando eu falo em transparência, eu estou falando tanto no relacionamento do consumidor com as instituições financeiras, né, daquilo que ele pode ou não ser cobrado, dos deveres que ele tem, dos direitos que ele tem, como é que vai ser essa relação do consumidor com as instituições financeiras. E por outro lado também a gente precisa que haja uma transparência no que diz respeito às posturas que o Banco Central espera dessas instituições financeiras, na medida em que a intervenção do Estado na economia, ela dentro de um contexto do Estado democrático de direito, ela deve ser pautada pela eficiência e ela deve ser a menor possível. Então, dentro desse universo, eu gostaria de convidar vocês para ler o artigo que eu escrevi e me colocar à disposição para caso vocês tenham dúvidas e queiram conversar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada.